tarde, gente, aqui de novo mais uma vez com a nossa aula de português, tá? Então, como eu já falei, a aula de português, então pega lá o seu livro e corre para cá para a gente dar início, tá bom? Nossa aula de português de hoje está na página 69 do nosso livro. Então, abra aí na página 69 e vamos dar início. Vamos lá? Nossa aula de hoje é sobre gênero do substantivo. Gênero do substantivo. O que são gêneros dos substantivos? Vamos lá. As palavras que a gente tem ao nosso redor, elas são classificadas de acordo ao seu gênero, ou seja, ao seu sexo. Ou seja, nós vamos ter palavras que vão ter o gênero feminino e palavras que vão ter o gênero masculino. Por exemplo, todas as palavras, tá, têm um gênero, tá bom? Digo, a cadeira. Cadeira está no feminino ou no masculino? Feminino. A cadeira. Não vou dizer o cadeiro. Cadeiro. Não. Geralmente as palavras, elas são escritas com A para feminino e com O para masculino. Porém, isso não é uma regra fixa, porque vão ter algumas exceções, tá bom? Então, lembre-se que todas as palavras têm um gênero, tá bom? A mesa, feminino. O sol, masculino. Então, tudo isso vai ser palavras que têm os seus gêneros, tá ok? Esse gênero masculino e feminino vão dar origem que nós chamamos de flexão de gênero. E o que é a flexão de gênero? É justamente isso, a flexibilidade das palavras quanto ao gênero que ela é classificada, masculino ou feminino. Exemplo, aqui eu tenho o senhor e a senhora. Uma palavra no masculino, o senhor, e uma palavra no feminino, a senhora. Perceba que tanto o senhor como senhora são precedidos o senhor do O e a senhora do A. O O e o A são artigos definidos que nós usamos para definir algo, certo? Esses artigos definidos também vão indicar se é masculino ou se é feminino. O ou os é usado geralmente para indicar artigos masculinos e a e as para indicar artigos femininos. Então eu vou ter o e a masculino, a e as femininos, tá bom? Eu vou ter um errinho aí, tá bom? É o e os masculino e a e as no feminino. E o e a são artigos definidos, tá bom? Porém, existem algumas exceções aí de palavras que o artigo não vai defini-los, dizer se é masculino ou feminino, como o exemplo de o pinguim. O pinguim, certo? O pinguim o quê? Aí, nesses casos, vão existir palavras, principalmente para plantas e animais, que nós vamos ter que usar macho ou fêmea para indicar o gênero da palavra. Então, eu tenho o pinguim macho e o pinguim fêmea. Aí, no caso, macho e fêmea vai estar indicando o gênero do pinguim, ok? Como eu já falei, A é usado para indicar feminino e O para masculino. Esses substantivos, essa flexão do substantivo, vai dividir o gênero em duas partes, tá bom? Essa flexão ela pode ser dividida em duas partes. Nessas duas partes, nós vamos ter os substantivos biformes e os substantivos uniformes. O que são substantivos chamados de biformes? Vamos lá. Bi vem de duas. Então, substantivos biformes são aqueles que vão apresentar duas formas. Ou seja, eu vou ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Por isso, eles são substantivos biformes, tá? Como é o exemplo de o rato e a rata, o leão, a leoa, o homem, a mulher, são substantivos biformes, porque existem duas formas de indicar o gênero. Já os substantivos chamados de uniformes, uni vem de uma. Então, uniforme ele apresenta apenas uma forma. E essa forma não modifica o gênero, como é que eu já falei, né? A cadeira, o sapato, a mesa, só é uma forma e vai estar ou no masculino ou no feminino. Esses substantivos uniformes, eles são divididos em outros grupos. Para ser mais exatos, em 3, tá? Nós vamos ter os substantivos epicenos,
substantivos sobrecomuns e substantivos comuns de dois gêneros, tá ok? O que são substantivos epicênicos? Vamos lá. Substantivos epicênicos são palavras, certo? Usadas para plantas e animais, que vão ser acrescidos de macho ou fêmea. Então, você uma palavra só, que vai indicar masculino e feminino, porém vai ser seguido de macho ou fêmea, como é o exemplo da cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea, certo? Então, isso são substantivos epicênicos, tá ok? Porque só tem uma forma de escrita, tanto para macho quanto para fêmea. E o que vai determinar o gênero é justamente essas duas palavrinhas, macho e fêmea. Segundo tipo são os sobrecomuns. O que são substantivos sobrecomuns? Os sobrecomuns são usados para seres humanos, certo? Ele é comum tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, como é o exemplo da criança. A criança do sexo masculino ou a criança do sexo feminino. O jovem do sexo masculino, a jovem no sexo feminino. O cônjuge masculino e a cônjuge feminina. Então, sobrecomum vai ser para seres humanos, tá ok? E relacionado sempre a isso, a pessoas. E por último, comum de dois gêneros. O que são os substantivos comuns de dois gêneros? São aqueles designados pelo artigo, ou seja, é o mesmo substantivo, a mesma palavra, porém o que vai definir se é gênero masculino ou feminino vai ser o artigo que precede, ou seja, o modelo é homem, a modelo é mulher. Então perceba que modelo é a mesma palavra, mas o artigo a ou o é o que vai definir o gênero. Então o modelo homem, a modelo mulher, o colega homem, a colega mulher, certo? Então lembre-se disso, três tipos: os epicênicos, que vão ser determinados por macho ou fêmea; os sobrecomuns para seres humanos, que vai ser determinado pelo sexo masculino e sexo feminino; e os comuns de dois gêneros, que vai ser determinado pelo artigo o para masculino e a para feminino, tá ok? Com isso a gente termina a explicação, mas não a aula. Vamos para a página de número 70 do livro, onde começam as atividades. Página 70 diz o seguinte: primeiro quesito: copie o texto escrevendo o feminino das palavras destacadas. Aí no texto tem várias palavras destacadas em negrito. Você vai copiar esse texto de novo, todinho, só que nessas palavras que estão destacadas, você vai trocar elas pelo feminino. Por exemplo, o comecinho diz: numa corte vivem o rei, os príncipes, os marqueses, os duques, os viscondes, os barões e os condes. Você vai trocar essas palavras que estão em negrito pelo feminino. Numa corte vivem a rainha, a princesa, entendeu? Todas essas que estão em negrito você troca e recopia esse texto aí abaixo. Segundo, complete dando a forma feminina ou masculina dos substantivos. Na arca de Noé entraram um boi e uma. Qual é o feminino de boi? Aí você vai completar. Vai lendo e vai colocando o feminino ou o masculino do que está sendo pedido. Terceiro, escreva frases com os substantivos sobrecomuns. Sobrecomuns, tá? Para seres humanos e sempre acrescidos de sexo masculino ou feminino. Então eu vou ter aí, ó: criatura, ídolo e gênio. Você vai fazer isso aplicando aí os substantivos sobrecomuns. Esses são substantivos sobrecomuns. Você vai só escrever uma frase com cada um deles, tá? Quarto, classifique os substantivos de acordo com a legenda. Aí você vai ler as palavras dos substantivos e vai classificar em epiceno, número 1, sobrecomum, número 2 e comum de dois gêneros, número 3. Quarto, em qual alternativa a classificação do substantivo destacado não está correta? Tem uma dessas aí que o substantivo destacado está errado. Aí você vai marcar um X na que está errada, tá? Sexto, em qual grupo de substantivos todos são biformes? Aí você vai olhar aí e vai dizer qual desses todos são biformes. Sétimo, leia a frase e retire dela o que se pede. Você vai ler essa frasezinha que está aí no quadrinho rosa e vai escrever embaixo na A e a B o que está pedindo. Página 72, nosso último
exercício de hoje, tá? Aí é só falando sobre o estudo do dicionário. Aí na página 72 vai mostrar a você como é que se usa um dicionário. Aí tem aí, vejam as palavras. Primeira palavra, desolador. O que é isso? Que causa desolação. Aí nós temos, como estamos falando sobre o estudo do dicionário, aí está mostrando como funciona um dicionário, tá? Então a palavra geralmente ela vem com esse pontinho separando as sílabas, porque a primeira coisa que a gente tem é a palavra com as sílabas separadas. Então temos aí, ó, desolador, 4 sílabas todas separadas. Em seguida temos aí, ó, em azul, ADJ, que é dizendo que classe gramatical essa palavra pertence. Então essa daí é um adjetivo. E o que significa desolador? Que causa desolação. Então nós temos a palavra, a quantidade de sílabas, a indicação e o seu significado. Tá ok? Isso se repete em todos os dicionários. Certo? Aí a gente tem aí, ó, desprestígio, desprestígio. O que é isso? A ausência da perda de prestígio. Desventura, falta de sorte, infelicidade. Está tudo explicado, tá ok? Observe que a abreviação destacada logo após a palavra indica a que classe gramatical pertence. ADJ significa adjetivos. SM, substantivo masculino. SF, substantivo feminino. E S2G, substantivos comuns de dois gêneros. Baseado nisso, você lê e responde o primeiro e o segundo quesito. Primeiro, observe os verbetes do dicionário abaixo e faça o que se pede. Lembrança, SF, 1. Aí vai estar os verbetes para você ler. Você vai ler isso aí para poder responder a letra A, B, C e D. Em seguida, responde também o segundo quesito e terminamos a nossa aula de hoje. Então, por hoje vai ser apenas isso, tá? Somente esse exercíciozinho aí sobre gênero do substantivo e sobre a leitura do dicionário. Então façam, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Que o Alberto vai esclarecer tudo que você precisar, tá ok? Um grande abraço, lembre de mandar a chamada para mim, tá ok? E até a próxima aula.